Boa noite a todos. Mais uma vez, eu agradeço muitíssimo a participação de todos. É a oportunidade de nós compartilharmos um pouquinho da sabedoria infinita de Hashem. Hashem transmitiu a sua sabedoria por meio da Torá. Como consta no Talmud, a primeira palavra dos 10 mandamentos é a palavra Anochi. Anochi significa a mesma coisa que Ani, que significa eu. Eu sou eterno teu Deus. Mas por que Anochi? Então, a linguagem do Talmud, do Zohar, etc., aliás, o aramaico é intimamente vinculado ao hebraico. Anochi é uma sigla de 4 palavras. Eu sempre estou lembrando essa palavra, Anochi. O que significa Anochi? Ana. Ana é eu em aramaico, em árabe também. Ana, Nafshi, Ktavit e Yehevit. Eu, minha alma, escrevi e entreguei. A essência maior de Deus, é difícil nós compreendermos isso, mas Hashem se colocou dentro da grafia da Torá e das suas infinitas explicações dirigidas, que na verdade, se trata da sabedoria infinita de Deus. Vamos falar hoje sobre um episódio totalmente inédito e inusitado, que foi o fender das águas, né? Fender, as águas se abriram em fendas, o fender das águas do Mar Vermelho. Uma pequena curiosidade, em hebraico, o mar se chama Yam Suf. Suf, em hebraico, significa junco, ou é uma espécie de bambuzinho, bambu bem fininho, que nascia nas margens desse mar. Por isso ele é chamado de Mar de Juncos. Em inglês, eu não sei de que Bíblia que o pessoal traduziu aqui no Brasil, tem uma Bíblia famosa, King James, uma coisa assim, eu não sei se é essa, traduziram de uma Bíblia em inglês, traduziram erroneamente. Tem a versão latina, mas aqui traduziram do inglês, porque em inglês, Mar de Juncos é Reed Sea. Reed Sea. Eles, em vez de traduzirem Reed Sea, que significa Mar de Juncos, alguém esqueceu de copiar aí um E a mais no Reed, e aí virou Wet. Wet significa em inglês vermelho. Então, em vez de Mar de Juncos, virou Mar Vermelho, por um erro de tradução do inglês para o português. Em vez de Reed Sea, Wet Sea. Né? Muito bem. O povo de Israel saiu do Egito por meio dos milagres que Hashem fez ao enviar 10 pragas e anular praticamente o egocentrismo, o negacionismo, o antagonismo que a civilização egípcia sempre mostrava, revelava em relação a Hashem, em relação a Deus. Muito bem. Aí o povo de Israel fugiu e Hashem ainda endureceu o coração do Paró para ele com seus soldados, e vem os comentários que falam que não foram só os soldados do Paró, todo o povo egípcio, entre homens, mulheres e crianças, perseguiram os escravos hebreus, porque quem deu a ordem da recaptura foi o Deus Paró. Vamos nos lembrar que na antiguidade era muito comum cultuarem, idolatrarem seres humanos. Alguns famosos seres humanos que foram cultuados e idolatrados. O faraó no Egito era considerado uma divindade. O Hammurabi, que alguns acham que é a mesma pessoa que Nimrod, que vivia na época da juventude de Abraão, também era considerado uma divindade. Júlio César era considerado uma divindade. E, baseado nessas outras divindades, o JC também.
Foi considerado uma divindade porque na antiguidade era comum idolatrarem seres humanos, muito comum. Então, Paró deu a ordem de recaptura dos hebreus. O que aconteceu? Que todo o povo do Egito, com a exceção dos doentes que não podiam se locomover ou sair de casa, todo o povo do Egito foi atrás do povo de Israel para trazê-los de volta para o Egito. E aí o povo de Israel, vamos entender o percurso que o povo de Israel fez. Eles antigamente existe um canal chamado Canal de Suez. É o canal que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Esse canal de Suez ele é muito recente comparativamente à história do Oriente Médio. Ele só tem uns 300 e poucos anos, Canal de Suez. Ele é recente. Havia lá uns pequenos lagos onde está o canal e ligaram todos os lagos para fazer o canal. Mas tinha terra firme, terra seca. Então, o continente africano era ligado à Ásia por meio do segmento de terra que posteriormente foi transformado no Canal de Suez. Então, os dois continentes eram ligados por um pequeno segmento de terra. E é por esse segmento de terra que passou o povo de Israel. E o povo de Israel passou para a península do Sinai por terra. E aí, o que Deus fala para Moshe? Peça para eles voltarem, para confundirem os egípcios. Peça para o povo de Israel para voltar. E aí voltaram. Eles já estavam na península do Sinai, já não estavam mais no continente africano quando eles voltaram. E aí eles se viram diante das águas do mar. É sabido que onde há 2 judeus, há 3 partidos, 4 sublegendas, 5 opiniões e 6 facções e 7 atitudes diferentes. O povo de Israel, justamente na busca da verdade, acaba se dividindo. Então, mesmo no voto do Trump, voto do Joe Biden ou dos líderes de qualquer país do mundo, nunca a comunidade judaica vota em bloco. Eles se dividem totalmente, porque há muitas opiniões, é próprio da... E aí, o que aconteceu? Quando o povo de Israel se viu na frente do Mar Vermelho, o mar na frente e os seus perseguidores atrás, aí eles se dividiram em várias opiniões e vários partidos. Então, tinha um grupo que queria se jogar no mar para se matar, porque eles estavam desesperados. Tinha outro grupo que queria voltar, se render e voltar para o Egito. Tinha um terceiro grupo que queria fazer guerra com os egípcios. Queria guerrear e ir para cima dos egípcios. E tinha um quarto grupo que só estava rezando lá. Não conseguia sair do lugar, estava apavorado. Só estavam rezando lá. Aí o que Moshe Rabbeinu fez? Ele deu uma resposta. Se vocês acompanharem a sequência do texto, Moshe primeiro fala, fiquem parados e vejam a salvação de Deus. Isso ele falou para o grupo que queria se jogar no mar. Depois, o grupo que queria guerrear contra os egípcios. Ele falou, Hashem vai guerrear por vocês. E para o grupo que queria voltar para o Egito, Moshe falou, vocês nunca mais virão o Egito. Para o grupo que queria voltar, Moshe falou, vocês nunca mais virão, nunca mais pisarão no Egito. E para o grupo que queria, que estava rezando, Moshe falou, agora não é hora de rezar, tem hora para tudo, agora é hora de agir. Hora de agir, não hora de rezar. Ah, mas é importante rezar, tudo bem, mas Hashem quer que vocês ajam agora. Então fiquem bem quietinhos, porque quem vai agir vai ser o próprio Criador. Hashem lachem lachem, Hashem vai guerrear por vocês, veatem, e vocês taharishun. Fiquem bem quietinhos, não comecem a chorar, reclamar da vida e ficar berrando feito louco, que é nada, fiquem bem quietinhos, porque a salvação vem agora. Muito bem. Eles estavam diante do mar. Tem a história de que
príncipe, o governador da tribo de Yehudá, chamado Nachshon ben Aminadab. Nós temos 10 minutinhos remanescentes, mas vamos continuar depois no outro link, né? Nachshon ben Aminadab, que na verdade a irmã dele casou-se com Aaron Cohen, com o irmão do Moshe e da Miriam. Nachshon ben Aminadab, ele pulou no mar. Está escrito que não entrou no mar, ele pulou no mar. Eu já vi aqui no litoral brasileiro, tem alguns lugares de praia, no Cantos de Ilha, tem uma ilha chamada Ilha Comprida, que eu fui na ponta dela. E quando a gente foi entrar no mar, parecia uma banheira. Não tinha declive, não tinha beirada, não tinha praia. Era direto no mar. O declive tinha uma lombada de 1 metro, 1,5 metros, até entrar na água. Parecia uma piscina, o mar, o braço de mar. Então, eles pularam no mar, né? E ele pulou no mar e o povo foi atrás do Nachshon ben Aminadab. Por isso que está escrito na Torá que o povo estava no mar, estava andando em terra seca. Estava no mar e estava andando em terra seca. Afinal, estava na água do mar, estava no mar ou estava na terra seca? Então, no começo, eles estavam no mar. Aí, quando... Muito bem, Patrícia. É isso mesmo. Aí, quando eles já estavam no mar e as águas estavam chegando até os rostos dos judeus, do povo de Israel, aí Hashem falou para Moshe levantar a sua mão direita, e Moshe levantou a mão, e aí abriram-se as águas. Interessante que não está escrito que abriu-se o mar, está escrito que abriram-se as águas. E o Midrash explica que a Torá escreveu com uma linguagem diferente, abriram-se as águas e não se abriu o mar, por quê? Porque todas as águas do mundo se abriram. Quem estava tomando uma Coca-Cola? A Coca-Cola se dividiu em 2 no copo. Todos os líquidos e todas as águas do mundo inteiro se dividiram em 2. Deus alterou a natureza da água do mundo inteiro. Mas aí vem uma outra explicação. Isso é Midrash. Aconteceu de fato? É Midrash. Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque o Midrash, ele explica também alegoricamente e metaforicamente aquilo que ocorre nos mundos espirituais e não necessariamente no mundo físico. Agora, tá preto no branco, literalmente, que as águas se abriram. Aí tudo bem, as águas daquele mar se abriram, né? E aí que aconteceu? Deus soprou um vento enorme. Esse vento enorme, ele fez 12 canais, 12 tubos de ar comprimido, de uma pressão de ar da ventania fortíssimo dentro da água, e por esses 12 túneis, com um vento fortíssimo, o povo de Israel passou. As águas, elas viraram paredes. As águas viraram paredes. Vou contar uma curiosidade entre parênteses. Há um cientista russo que ele era judeu, mas era secular. Ele se aproximou do judaísmo e virou um Hassid, um adepto do movimento Rabat Lubavitch. O nome dele é Dr. Hermann Branover. Ele está bem velhinho, ele é o maior especialista num setor específico da física chamado de magnetohidrodinâmica. É o maior especialista mundial. E ele viu o Midrash fala que os judeus pegavam a água das paredes e tomavam a água potável. Então ele teve uma ideia, baseada nesse Midrash, num processo de dessalinização da água por meio do congelamento. A água não estava congelada, ela estava firme como uma parede diante daquele vento fortíssimo. E aí o povo disse... Então, o que ele descobriu? Que quando nós pegamos um copo de água e sal, o sal está totalmente misturado na água. Quando congelamos esse copo, o sal fica concentrado numa ponta do gelo, você corta
a ponta do gelo que tem todo o sal concentrado e o resto do gelo não tem mais sal. Esse é um método de dessalinização da água a partir do congelamento. O sal vai para uma ponta do gelo, corta aquela ponta e o resto da água está sem sal. É uma forma de dessalinizar a água do mar. O maior especialista em dessalinização do mundo é Israel. 80 a 90% da água utilizada por Israel não vem das chuvas, e sim do mar. A água é dessalinizada. É tirado o sal, mas a água é meio amarguinha lá, para tomar é meio ruizinha lá. A água é meio amarga, porque o mar é meio amargo, né? Então a água lá, para encontrar uma água, a gente tem que ir para Israel para valorizar a água do Brasil. A água aqui é muito boa, tem um sabor muito bom. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da visão mística da travessia do Mar Vermelho. Vem o segundo capítulo do Sha'ar Ruta Emuná, que é o segundo setor do Tânia, explica o seguinte, que Hashem criou uma novidade. Quando ele soprou um vento, ele mudou a natureza da água. Mudou e não mudou. O vento fez com que a água se transformasse, se abrissem em 12 aberturas e a água formasse paredes. A água não é a natureza da água ficar parada como uma parede. Se não me engano, uma das características físicas da água, ela é inodora, ela é insípida. Se não me engano, insípida é que não tem forma própria, se não me engano. Insípida, ela assume a forma do utensílio que contê-la. A água não tem forma própria. E agora ela teve a forma de uma parede. Elas viraram paredes de água. Ou seja, Deus criou uma novidade na criação, porque a natureza da água não é assim. Então, na verdade, vem a Hassidut baseada na Kabbalah, na mística do judaísmo, e nos explica que Deus fez esse milagre para que possamos entender qual é a verdadeira natureza da existência do mundo. Por um lado, o universo inteiro tem a tendência de se anular totalmente perante Deus. A água do mar, a tendência, ela é insípida, é de ocupar o lugar do mar, assumir a forma do mar e ficar nivelada no mar. Mas naquele momento houve uma intervenção divina por meio de um milagre. A mesma coisa ocorre com a criação do universo. O universo, tais quais as águas do Mar Vermelho, o universo tem uma tendência gigantesca de se nivelar e de se anular totalmente perante a existência de Deus. Deus impôs a sua irradiação, criando o universo e fazendo com que ele perceba ser algo distinto de Deus. Todos nós temos a sensação de que nós somos independentes um do outro e criaturas distintas. Essa é a sensação do universo. A água, naquele momento, formou uma parede, mas assim que Deus sinalizou para Moshe para levantar de novo a mão direita, as águas se fecharam, porque aquela corrente de vento fortíssimo deixou de fazer aqueles 12 túneis e a água se fechou. Ou seja, a água é a natureza original.